A vida organizada, capítulo 2. As construções celulares. Sob orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primevos, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referiu às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. A força de todos os reinos da natureza terrestre foram estruturadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições do planeta, encenando-se construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria, amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E, se a matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário para o entretenimento da vida. Elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associavam para a vida celular em comum, formando-se as colônias infusórios de polipeiros em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem sua gênese. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem nas formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares. Formam-se ensaios da vida que se apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, formam-se os pródomos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. As formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta,
restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo desse modo as grandes extensões da terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhe as pegadas, aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas, as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. Ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguraram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Os répteis surgem, os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam, igualmente, a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando, com as suas experiências, uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada, no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio em face dos imperativos da lei da seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-los no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza, no período terciário a que nos reportamos sob orientação das esferas espirituais. Notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os antecedentes dos símios que ainda existem no mundo tiveram a sua evolução em pontos convergentes. E daí os parentescos sorológicos entre os organismos do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve, propriamente, uma descida da árvore no início da evolução humana.
as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento, em marcha para a racionalidade. Os peixes, répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento, e o homem não escaparia a essa regra geral. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos, pela superfície do globo, no concurso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram o seu velário das experiências penosas sobre a fonte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará ao vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida sem que, na maioridade, elas se lembrem disso.